Olá novamente, pessoal. Espero que você tenha tomado uma água, tenha se hidratado, relaxado, refletido sobre o que nós compartilhamos no primeiro vídeo, né, sobre a nossa jornada dentro da plataforma ServiceNow e que você esteja aí empolgada, empolgado para os nossos próximos passos. Neste momento, nós falaremos um pouco sobre quem é a ServiceNow, né? Quem é a ServiceNow na fila do pão, quem é a plataforma ServiceNow na fila do pão, e por que essa informação é importante? Por que vale a gente conversar sobre isso logo no início da nossa trajetória? Até para que você entenda, né? Pô, faz sentido estudar ServiceNow, faz sentido eu investir meu tempo aprendendo sobre essa plataforma, conhecendo. Então a gente vai trazer algumas informações de mercado. Então, como a plataforma está posicionada quando comparada com outras, dentro de alguns segmentos, onde ela se destaca, né, até para que você possa é, complementar as suas reflexões, né, sobre a plataforma ServiceNow e falar, poxa, que bacana, né, que eu escolhi ServiceNow, que legal estudar ServiceNow. Então, por isso que eu penso que é importante nós iniciarmos o nosso diálogo sobre quem é a ServiceNow, quem é a plataforma ServiceNow na fila do pão. Mas antes disso, pessoal, eu desejo fazer um parênteses sobre avaliação de tecnologias. Talvez você já tenha escutado falar sobre, especialmente se você já atua com tecnologia, mas mesmo não atuando com tecnologia, talvez você já tenha ouvido falar sobre as empresas Gartner e Forrester. São duas empresas de referência que realizam pesquisas de mercado, que realizam avaliação de ferramentas e plataformas, além de pesquisar as tendências de tecnologia, de falar o que é tendência de tecnologia a partir do levantamento que eles fazem, grupo de pesquisadores. É, Até uma curiosidade, né, que as duas, tanto Gartner quanto Forrester, publicam um glossário para tentar padronizar termos de tecnologia. Porque é uma coisa interessante, né, e para você que talvez já esteja, né, você que está buscando uma transição de carreira, ou você que já atua com tecnologia, talvez já tenha visto, né, que há termos que cada empresa explica de uma maneira, cada livro explica de uma maneira, cada site explica de uma maneira diferente. Por isso que Gartner e Forrester vêm com trazem esse glossário para tentar padronizar alguns termos. Por exemplo, computação na nuvem. Então tem um termo lá dentro, por exemplo, da Gartner, né, do glossário da Gartner, que explica o que é computação na nuvem. Já buscando nessa ideia de padronização, consolidação dos termos, para quando eu estiver falando de computação na nuvem, e você esteja falando de computação na nuvem, a gente esteja falando sobre a mesma coisa. Por isso essa tentativa de padronização. E vou até, já entrando um pouco nas nossas demonstrações, né, ainda obviamente é uma plataforma, mas eu vou compartilhar a minha tela com você para falar um pouquinho, né, sobre essas duas empresas, né, Gartner e Forrester. Então vou compartilhar aqui a minha tela. Inclusive, eu vou pedir licença para você e vou ocultar o meu vídeo durante aqui a minha exposição. Muito bem, pessoal, aqui eu estou no site do Gartner e eu estou olhando, eu ia falar que eu estava olhando para cima, né, achando que a minha câmera estava ligada, mas ela está desligada, né, porque eu estou olhando para um outro monitor enquanto eu navego aqui no site com você. Muito bem, então estou aqui no site do Gartner, né, só mostrar aqui o glossário. O glossário do Gartner. Então, como eu comentei com você, tem os termos aqui de tecnologia, né, até o que eu citei, né, na minha fala inicial, né, que é Cloud Computing. Então, se a gente pesquisar aqui, se a gente navegar, perdão, tá aqui, ó, Cloud Computing. Então, tem a explicação, né, do termo, né, o que é computação na nuvem. Forrester é a mesma coisa. Então, se eu vim aqui no site da Forrester, tem aqui o glossário com os termos de tecnologia. Legal, deixa eu voltar aqui no site do Gartner. Como eu comentei, pessoal, tanto o Gartner quanto o Forrester são duas empresas de referência em tecnologia que fazem pesquisas sobre quais são as tendências, o que tem no mercado com relação a ferramentas, plataformas, tendências de tecnologia. Então, se eu venho aqui navegando no site do Gartner, o Gartner ele publica, eles têm, né, um método chamado esse quadrante mágico,
que é o que eles usam para fazer, a metodologia que eles usam para fazer análise de mercado. Então, se você entra neste site aqui, você tem toda uma explicação do quadrante mágico, né, como ele é estruturado. Então, tem aqui todas as informações, inclusive se eu clicar aqui em View All Magic Quadrants, ele traz aqui a lista de todos os relatórios que o Gartner publica. Então tá aqui todos os relatórios. Nesses relatórios eles são para acessar pelo site do Gartner, eles são pagos, mas se você vai no site de cada fabricante, você consegue acessar muitos disponibilizam, por exemplo, a ServiceNow disponibiliza os relatórios em que ela faz parte. Muitos deles a gente consegue acessar, mas acessando pelo site do Gartner, assim como pelo site da Forrester, que eu vou mostrar daqui a pouco, esses relatórios eles têm um preço, né, para serem acessados. Mas aqui, né, vocês podem ver que são vários relatórios, né? Então, por exemplo, vou pegar um relatório aqui que a ServiceNow ela está posicionada, ela tem, né, aqui a sua avaliação, que é o de IT Service Management. Então, a plataforma ServiceNow está aqui posicionada, né? Então, se eu for até no site da ServiceNow, eu consigo, eles disponibilizam esse relatório para quem tiver interesse em visualizar as informações. Pode ver que até aparece aqui a ServiceNow como uma das soluções avaliadas. Aqui ele não disponibiliza, eu tenho que colocar aqui as minhas informações, né? Tenho que ser cliente da Gartner para acessar, mas como eu comentei, a gente consegue, né, acessá-lo. Por exemplo, se eu digitar aqui ServiceNow Magic Quadrant HSM. Então eu consigo, por exemplo, está aqui, né, a notícia, né, da ServiceNow, né, que foi, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né, mas falando que o ServiceNow aparece como líder e eu posso acessar esse relatório, né, que é disponibilizado pela ServiceNow. Isso, cada um desses fabricantes, né, aqueles que se aparecem como líderes, né, para ele é interessante, né, fazer essa divulgação, porque, né, mostra, né, ali para ele mostrar, né, para a empresa mostrar que a solução dela está bem posicionada. E a mesma coisa com a Forrester, pessoal. Vou entrar aqui no site principal deles, né, na home. Então aqui é Forrester, né, o que eles oferecem? Oferecem pesquisa. Então, lembrando, né, o relatório do Gartner, ele se chama o quadrante mágico, né? Então você vai ler o quadrante mágico para a solução de HSM, né, gestão de serviços e vários outros nomes. No caso do Gartner, da Forrester, perdão, o relatório que eles publicam, deixa eu descer aqui, é o Forrester Wave. Então é um relatório com esta carinha aqui, né, com o nome das empresas, tal, e aqui ele traz também o tamanho, né, que do círculo representa a presença de mercado, né, então aquelas empresas que dominam mais o mercado, e tem uma metodologia para isso. Assim como o Gartner, Forrester também tem uma metodologia para fazer a sua pesquisa. Então eles explicam aqui a metodologia, todo o processo. E isso, essa transparência é importante até para nós entendermos, né, que essas são empresas isentas, né, não tem aquela questão de uma empresa A ou empresa B que paga para ter aquela análise, né, a sua solução bem posicionada, realmente são avaliações isentas. Muito bem, pessoal, vou voltar aqui para a apresentação e vou exibir novamente a minha imagem, né, agora que eu estou mostrando o site. Então, o ponto importante aqui, só voltar aqui para a apresentação, a gente entender, né, a importância dessas duas empresas, dessas duas avaliações, né, que são avaliações de referência, né, e até contar um pouco da minha experiência com isso, né. Na primeira empresa onde eu atuei com ServiceNow, como eu comentei com vocês na minha apresentação, eu conheci a plataforma ServiceNow em 2013, na empresa onde eu entrei na época, que era um e-commerce, né, varejo. O primeiro projeto que eu recebi, o primeiro desafio que eu recebi foi de gerenciar
o projeto para a seleção da plataforma de gestão de serviços, da ferramenta de gestão de serviços. Então, qual foi o meu ponto de partida, né? Qual foi o nosso ponto de partida para entender quais eram as soluções que eram líderes de mercado? Foi pegar o relatório do Gartner. Então, quais são as soluções que estão melhor posicionadas ali dentro do quadrante do Gartner? Então, ali nós vimos ServiceNow, né, que eu vou até mostrar daqui a pouco o relatório da época, que ainda a plataforma ServiceNow não era a líder, mas estava no caminho para a liderança. E ali eu até montei uma metodologia, né, para a gente poder selecionar a plataforma, mas o ponto de partida foi o relatório do Gartner. Então, ou seja, por conta dessa isenção, por ser um material de referência, tanto Gartner quanto Forrester acaba influenciando muitas empresas que estão considerando adquirir, considerando contratar algum tipo de plataforma. Então, por isso a importância desse tipo de informação, né, desse tipo de análise, de nós termos acesso a isso e entendermos. Por isso que eu estou fazendo essa explanação aqui e também para mostrar que a plataforma ServiceNow ela é líder em diversas análises que são realizadas pelo Gartner e Forrester. Então, dentro do quadrante mágico do Gartner e no Forrester Wave, a plataforma ServiceNow aparece como líder em diversas análises. E além do Gartner e da Forrester, a plataforma ServiceNow aparece como líder em outras 10 análises de empresas diferentes, né, são mais famosas nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil a gente não usa tanto como referência, aqui a gente usa mais como referência realmente o Gartner e Forrester, mas aí a gente está falando de 20 relatórios, 20 análises distintas, onde a plataforma ServiceNow aparece como líder. Aparece como líder na parte de soluções para gestão de projetos, soluções para gestão de riscos, soluções para gestão de serviços, tecnologia, como líder também com plataforma de low code, né, que eu citei um pouco na minha apresentação ali no nosso primeiro vídeo. Então a plataforma ServiceNow realmente é uma plataforma de destaque em diversos tipos de análise diferentes. Né, e dentro dessa construção, né, com o passar dos anos, que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco. E um outro ponto, uma outra informação interessante sobre a ServiceNow, pessoal, aqui em 2018, a plataforma ela foi eleita pela revista Forbes, né, e talvez você conheça a revista Forbes, né, uma revista muito famosa, que fala aí sobre pessoas, mas também sobre empresas, e dentro dessa revista há, todo ano, uma avaliação de empresas, né, um prêmio, e identifica-se, né, aquelas empresas que são mais inovadoras. Em 2018, a ServiceNow foi eleita pela Forbes a empresa mais inovadora do mundo. Né, até interessante que passou na frente de empresas que já têm aí dentro do seu DNA a inovação, por exemplo, a Apple, a Tesla, né, a plataforma a ServiceNow, ela foi eleita a mais inovadora do mundo, né, e aí na foto, né, tem o fundador, né, aparece o fundador da ServiceNow, que é o Fred Luddy, né, e falarei sobre ele, né, quando a gente contar um pouquinho a trajetória da ServiceNow. E um outro ponto, quando a gente fala de inovação, né, quando a gente fala sobre essa característica da ServiceNow, é a inovação contínua. Nos últimos anos, a ServiceNow comprou 22 empresas para incorporar ao produto inovações, novas funcionalidades. Então, são vários tipos de empresas diferentes que a ServiceNow comprou para poder inovar o produto. Né? Além daquela inovação orgânica, né, teve essa inovação através da aquisição de empresas que eram especialistas em determinados segmentos. Então, temos as marcas das empresas, dentro dessas marcas tem empresas que eram especialistas, são especialistas na parte de design, empresas são especialistas na parte de desenvolvimento para dispositivos móveis, empresas de análise de dados, empresas de inteligência artificial. Então, são vários tipos de empresas diferentes que foram adquiridas pela ServiceNow para que fosse possível incluir mais inovações dentro da plataforma. Porque a plataforma ServiceNow, ela vem com uma nova versão a cada 2 meses. 2 meses não, perdão, a cada 6 meses. Eu fiquei com o número 2 do 22 na cabeça. Mas a cada semestre, a cada 6 meses, a plataforma ServiceNow ela tem uma nova versão. Né? E falarei sobre isso, né? Mas os nomes de versão são relacionados com cidades. Então, nesse momento que a gente está conversando, a versão corrente é a versão San Diego. Né? A versão anterior é a versão Roma, então vai pela ordem alfabética o nome de cidade. Né? E a próxima versão será a versão Tóquio.
né? E a cada 6 meses vem uma nova versão, e esta nova versão vem com diversas inovações. E muitas dessas inovações, né, para acelerar a inovação, a ServiceNow acabou adquirindo algumas empresas, e nos últimos anos foram 22 empresas. E qual é o resultado disso, pessoal? O resultado disso é essa evolução da plataforma ServiceNow, né, que ela muitas vezes ela sai de uma posição dentro de alguma análise que ela não é de destaque, ela passa a ter uma posição de destaque. Nesse slide é o exemplo da evolução da plataforma dentro do contexto de gestão de serviços de TI, a ITSM, a IT Service Management. Em 2013, quando eu conheci a plataforma ServiceNow, ela ainda não era líder. Ela era uma plataforma muito promissora, mas ela não era líder. Então, nos últimos 8 anos aí, né, a plataforma ServiceNow ela assumiu realmente uma posição de liderança dentro desse mercado de ITSM, né, saindo ali de uma posição, né, promissora, né, para ficar como líder isolada. Né, isso é reflexo dos investimentos que a empresa faz, né, dessas inovações, né, que permite que a plataforma, né, somente neste exemplo, né, como eu comentei com vocês, nas análises do Gartner e Forrester, a plataforma ServiceNow aparece como líder em 10 relatórios, mais 10 de outras empresas. Então são 20 análises diferentes onde a plataforma ServiceNow ela tem algum tipo de destaque. Aqui eu estou mostrando um deles, uma dessas análises, onde a gente vê toda essa evolução com o passar dos anos com relação à ITSM. E por esse motivo, pessoal, quando a gente fala desse destaque com relação à inovação, né, a liderança dentro dos relatórios das empresas de análise, mas uma outra evidência de que a plataforma ServiceNow entrega tudo que ela promete é que 99% dos clientes que contratam a ServiceNow e tem uma validade esse contrato, 99% renovam após o vencimento, né, que 3 anos, 1 ano, ou mais, ou enfim, talvez um pouco mais, né, mas em média a gente está falando de 3 anos de contrato. 99% das empresas renovam o contrato após o vencimento. Eu mesmo tive essa experiência, né, de ver, né, a plataforma entregando aquilo que ela promete na minha primeira atuação com o ServiceNow, né, citando aqui um dos exemplos, que na empresa onde eu atuava, uma empresa americana, né, um e-commerce americano, nós fizemos a experiência aqui no Brasil, né, enquanto o e-commerce era uma operação distinta, e dentro dessa operação que estava iniciando, fomos buscar uma plataforma, a ServiceNow se conectava com o que nós tínhamos de roadmap, né, de plano de evolução de tecnologia, e o pessoal da matriz, né, olhando ali aquela experiência, né, ali tinha uma plataforma que já era padrão, uma plataforma mais antiga, mas com os resultados que nós tivemos aqui no Brasil e em outras localidades, né, que acabaram optando também por ServiceNow, a empresa foi e fez essa mudança, né, de uma plataforma tradicional para a ServiceNow, e é algo que está até hoje, né, já há quase 6 anos, né, tem esse uso da plataforma ServiceNow, já com uma renovação, né? E um dos bancos que eu trabalhei também foi o mesmo caminho, teve a substituição de uma plataforma mais tradicional pela ServiceNow e um projeto bem sucedido, né, que resultou numa renovação. Então, isso mostra que a plataforma ela realmente entrega aquilo que ela promete. Então, não é somente a questão da inovação, né, que traz aí várias melhorias, várias novas funcionalidades a cada 6 meses. Não é somente uma liderança em relatório, mas de certa forma a liderança em relatório é resultante do entregar aquilo que é prometido. Por esse motivo que 99% dos clientes renovam o contrato com a ServiceNow. E aí vem a pergunta, né? Será que a partir dessas informações, né, a gente entendendo a posição de destaque da plataforma em várias análises, a questão da inovação, a satisfação dos clientes, aí eu te pergunto, será que vale a pena, né, aprender a plataforma ServiceNow? Será que vale a pena investir o tempo estudando ServiceNow? Eu espero, né, que a sua resposta seja igual à resposta do Thor, né, que sim, né, vale, né, é importante, né, representa aí muitas oportunidades, né, quando eu invisto meu tempo estudando, né, e conhecendo a plataforma ServiceNow, e eu digo isso por experiência, né, como eu comentei com você. Em 2013 eu conheci a plataforma ServiceNow, em 2014 comecei a trabalhar com ela, e dentro do momento que eu comecei a atuar com o ServiceNow, eu tinha uma atuação paralela com gestão de processos, gestão de projetos, mas eu fui investindo tempo estudando o ServiceNow. Ao perceber que eu, enquanto especialista de processo na época, eu sempre desejei
ter uma solução que permitisse a automação dos processos, permitisse digitalização dos processos. Já existia, né? Várias grandes plataformas, grandes soluções para isso. Mas faltava uma que aliava uma simplicidade com eficiência, com uma boa experiência. E quando eu conheci a plataforma ServiceNow, eu falei, poxa, acho que é aqui que eu vou encontrar, eu vou conseguir entregar o que eu desejo. Por isso que eu comecei a investir aprendendo, estudando, me especializando, em paralelo com a minha atuação em processos, em projetos. Mas aí chegou o momento, né, que eu comecei a, por conta do conhecimento, da experiência, escrever os artigos, e aí surgiu a oportunidade de atuar com o ServiceNow, somente com o ServiceNow, e é o que eu estou fazendo hoje, foi uma boa decisão. Né? Quando eu reflito, falo, pô, será que foi uma boa decisão? Sim, eu penso que foi uma boa decisão, né, que ajudou muito dentro da minha carreira, né, e por isso que eu espero que você também esteja empolgado, né, a partir do que a gente comentou até agora, né, para poder evoluir nesse aprendizado da plataforma. Mas é importante, né, pessoal, a gente entender, né, já sabemos aqui do destaque da liderança da plataforma ServiceNow, mas como que nós chegamos até aqui? Como que a plataforma ServiceNow foi viabilizada? O que precisou acontecer para que fosse possível existir a plataforma ServiceNow? Né? No princípio havia só o data center. Né? Então a gente vai voltar para o tempo da máquina de escrever, né, que é o que a gente vê ali na foto, mas a gente precisa voltar ali para alguns anos, né, mais especificamente o ano de 2003. Mas aqui nós faremos mais uma pausa, né, então vocês já devem ter percebido que eu gosto, né, de capivara. Né, aqui onde eu moro tem muita capivara, né, capivara que é o panda brasileiro, né, um dos bichos mais simpáticos que existem. Então, assim como a capivara se hidratando, né, nós também vamos nos hidratar, né, mais uma vez refletir um pouquinho mais sobre o conteúdo que foi apresentado até agora, e aí na sequência a gente retoma, né, com essa nossa viagem no tempo para falar um pouquinho sobre como a plataforma ServiceNow foi viabilizada, ok? Então a gente volta a falar daqui a pouco. Obrigado.